Olá, estamos de volta e hoje o assunto aqui é compulsão alimentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta emocional também e trabalho há mais de 22 anos tratando pacientes, e a minha especialidade maior, o meu nicho, digamos assim, é tratar pacientes com doenças crônicas de difícil solução. Então, é o que eu trabalho há muitos anos, que eu gosto de fazer. Venho tratando eu desenvolvi uma técnica que chama terapia sintrópica. A terapia sintrópica, para quem não sabe, é uma combinação de 4 disciplinas, de 4 ciências: a neurociência, o estudo de como funciona o cérebro, a nova medicina germânica, que foi dos trabalhos do médico Dr. Hammer, médico alemão, os estudos transgeracionais, para quem que passa a doença, por quê, como que funciona, por que existem repetições de padrões, por que a bisavó tem enxaqueca, a avó tem enxaqueca, a mãe tem enxaqueca, etc, etc. E também os estudos da cinesiologia aplicada, que são estudos que mostram como você fazer testes musculares através do toque, mesmo à distância, para saber informações, quando que o sistema diz sim, quando que o sistema diz não, quando que o cérebro responde, quando que o cérebro não responde. Então, baseado nessas 4 disciplinas, eu fiz um protocolo, criei a terapia sintrópica, que eu venho tratando os meus pacientes desde então. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências na compulsão alimentar, pacientes, homens e mulheres, que eu venho tratando, e aqueles que estão dando resultado, aqueles que não estão dando resultado, o que eu encontro neles na parte teórica do que eu já estudei e também na parte prática. Porque o que importa, na verdade, no final das contas, é resultado, né? A teoria pode ser às vezes muito bonita, ela dizer muita coisa, você compreender muito, mas se lá no final ela não der resultado, ela deixa a desejar. Então tem uma frase muito forte, que é que a prática incomoda a teoria. A prática incomoda a teoria. Ou seja, muita coisa que você aprendeu na faculdade, você muitas vezes que está me ouvindo, que é da área da saúde, às vezes você aprendeu muitas coisas maravilhosas que você ouvia o seu professor falar, seu professor de estágio falar, que funcionava, que isso e que aquilo, mas quando você se formou, você começou a colocar em prática e viu que não era daquele jeito. E coisas que falavam que não funcionavam, coisas que até nem se cogitava a possibilidade que existia, hoje você sabe que funciona, você sabe que existe. Então o que importa, no final das contas, é resultado. Não adianta eu chegar aqui em meia hora, vomitar um monte de coisa bonita, que às vezes até faz sentido e tal, sendo que como é que você vai aplicar? A primeira coisa é como você vai aplicar aquela teoria. E se você aplicar aquela teoria, será que ela vai funcionar? Qual o resultado disso? Lógico que nós estamos falando aqui de compulsão alimentar. E compulsão alimentar envolve o espiritual, envolve o emocional, envolve o mental, envolve a parte física, química da coisa. Mas envolve a parte química, física da coisa? Óbvio que envolve. Porque tem alimentos que são viciantes, você sabia? Você sabia que o pão tem glúten? A maioria dos pães feitos de trigo vai criar uma coisa quando fermenta, que é o glúten. E quando ele cai dentro do aparelho digestivo, lá no intestino, ele forma uma coisa chamada gluteomorfina. Você já deve ter entendido a palavra. Vou falar novamente. Gluteomorfina. E essa gluteomorfina é viciante. Então, muitas vezes, você é viciado no seu pão. Você fala assim, a nutricionista te passa o cardápio, você vai comer todo dia ovos. Daqui 10 dias você fala, Deus me livre, eu não aguento mais.
Não aguento mais tomar no café da manhã, comer ovos todo dia. Ué, mas você vem há 10, 20, 30, 40, 50 anos comendo pão todo dia, como é que você não enjoa? Se falar ovo eu enjoo, mas o pão não. Por que o pão não? Porque o pão é viciante, é químico. Então existe sim a parte espiritual da coisa, na compulsão, existe a parte emocional, existe a parte mental, hábito. O que é a parte mental? Qual a diferença entre mental e emocional? Mental são os hábitos. Os hábitos. Toda vez que você pensa algo, que você fala algo, que você escreve algo, que você faz algo 21 vezes seguidas, a tendência, aquilo é virar um hábito, virar um condicionamento. Então, quando você se condiciona e cria o hábito de comer certas coisas, é muito difícil de deixar o hábito. E aí hoje em dia você está compulsivo ou compulsiva, aí você não sabe, será que meu problema é espiritual? Será que meu problema é emocional? Será que meu problema é mental, é hábito? Será que meu problema é químico? São vícios. Pode ser uma combinação desses 4 fatores. Olha que interessante. Quando você combina esses 4 fatores, o espiritual, o emocional, o mental e o químico, é muito difícil sair da compulsão. Sabe por quê? Se você vê os médicos falando, eles falam o seguinte, que é mais difícil você sair do vício do cigarro do que de um vício, por exemplo, de cocaína. Por que isso é assim? Olha, eu vou te implantar a seguinte ideia. Quando um fumante começa a fumar, daqui a pouco ele se habitua. Toda vez que ele vai tomar um cafezinho preto, ele acende o cigarro. Toda vez depois do jantar, ele acende o cigarro. Toda vez depois do almoço, ele acende cigarro. Toda vez depois de uma conversa difícil, onde ele se estressou, ele acende cigarro. E quando passou 5, 10 anos, ele já fez mais de 1 milhão de vezes esse movimento de acender o cigarro, depois do cafezinho, depois do almoço, depois do jantar, depois de uma conversa difícil com alguém. O cérebro se habituou a acender o cigarro. Então, o fumante tem o hábito. E o fumante tem a química, o vício na nicotina. O fumante tem pelo menos essas 2 coisas para ser resolvida. Que é diferente da cocaína, por exemplo. Na cocaína, você tem o vício químico da cocaína. Você muitas vezes não tem o hábito, você tem o vício. Olha que interessante. Aí é mais fácil largar a cocaína do que largar o cigarro. Porque às vezes você coloca o PET, masca o chiclete de nicotina, vai diminuindo a quantidade, vai se tirando o vício da nicotina, mas fica o hábito. E o hábito, como é que você faz? Você sabia que uma vez criado o hábito, olha que interessante isso, uma vez criado o hábito, ele é eterno? Olha que louco isso. Uma vez você tendo um pensamento, toda vez que você tem um pensamento, a tendência é que aquele pensamento ele fica eterno, ele vai ser arquivado lá no inconsciente. Toda vez que você cria um hábito, aquele hábito ele vai ficar o resto da vida. Às vezes ele fica inconsciente, mas ele está lá. Você não elimina um hábito, sabia? Você não consegue eliminar um hábito. Você cria um novo hábito em cima do velho. Então, por exemplo, no fumante, que eu estava dando a explicação, você tem o vício químico, uma das causas, e você tem o hábito de ter acendido o cigarro, sei lá, mais de 1 milhão de vezes. E aí o que acontece? Você tem que tirar o vício químico e você tem que criar um novo hábito em cima do hábito antigo. Aí você consegue. Na compulsão, lembra que eu falei? Você pode ter 4 fatores na compulsão. 4
4 fatores: espiritual, emocional, mental e químico-físico, que eu já dei algumas explicações. Então hoje eu vou entrar mais em detalhes em relação a essa compulsão alimentar, que aqui o foco nosso é a compulsão alimentar. Então nós vamos falar agora sobre essa parte da compulsão alimentar. Lembra que eu falei que nós temos 4 grandes possibilidades da compulsão alimentar, 4 grandes. Vamos começar pela primeira, espiritual. Gustavo, existe algo espiritual que pode gerar compulsão alimentar? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas a que nível? Você está falando de obsessão espiritual? Pode. Mas eu não sou especialista nisso, tá? Mas eu entendo um pouco, já estudei bastante e tal. Mas nós vamos dar uma pincelada, porque pode existir. Obsessão espiritual pode causar compulsão alimentar? Pode sim. Porque é um estímulo, é matéria. Você sabe que quando quem tem uma visão mais espiritualista da coisa vai entender o que eu estou falando. Quem não tem, talvez é um momento de abrir a cabeça e aprender um pouquinho mais. Não estou falando que eu tenho a verdade, nem nada disso, mas são ideias, apenas ideias. Tá? Quando você faz o check-out, em que você muda, você vai para um endereço cósmico diferente, você muda o seu endereço cósmico, quando você vai transcender, vai para uma outra realidade espiritual, que agora você está na matéria encarnada, nesse corpo que é apenas uma roupagem, você vai com toda a tua experiência, todas as tuas vivências, todos os teus pensamentos, tuas qualidades, teus defeitos vão continuar o mesmo. Você não vai virar anjo, você não vai virar demônio, nada disso. Você continua a mesma coisa. E aí que vem o problema. Porque muita gente é preso na matéria por bem material. Sabe aquele seu primo, seu vô, seu pai, sei lá quem, que você tem que o carro é tudo para ele? Você já viu pessoas que morrem e depois o carro liga sozinho? Você já viu isso acontecer? A moto liga sozinha. E isso aí tem a parte espiritual da coisa, onde a pessoa ficou presa à matéria. Então, dentro das visões espiritualistas, se tem isso. Quando você morre e transcende, se você é uma pessoa que estava muito ligada à matéria, bens materiais, comida, drogas, cigarro, álcool, isso não vai sumir. Isso vai com você. Então, óbvio que pode ter algo espiritual dentro de uma compulsão alimentar, principalmente se ela vem há muitos anos. Se ela vem há muitos anos. Pode ter? Pode. E aí, o que eu faço para saber, Gustavo? Não tem outro jeito a não ser com a parte espiritual da coisa. Com quem trabalha com essa parte espiritual, para checar se a tua compulsão tem algum aspecto espiritual. Algumas pessoas têm obsessões. Obsessão não significa necessariamente obsessão espiritual de pessoas desencarnadas, mortas. Não. Obsessão espiritual pode ser ataques de pessoas vivas encarnadas. Pessoas que têm inveja de você, pessoas que o tempo todo estão falando mal de você, pessoas que você fez mal e teve brigas, inimizades. E as mais próximas são as mais problemáticas, perigosas, que é família. É uma irmã, é um irmão, é uma cunhada, é um cunhado, é um pai, é uma mãe, é um primo, é uma prima, é um tio, é uma tia. Então, esses ataques de pensamentos e o que é falado pode chegar em você? Pode, principalmente se você for médium. Gustavo, como que eu sei se eu tenho a mediunidade aberta? Porque eu já ouvi falar que todo mundo é médium. Verdade, todo mundo tem a possibilidade. Todo mundo nasceu com a glândula pineal, todo mundo nasceu com um celular, com um chip dentro. Só que tem gente que nasce com o chip bloqueado e tem gente que nasce com o chip desbloqueado. Essa é a metáfora que eu quero que você entenda. Então lá dentro do seu cérebro, bem lá no meio,
Existe a glândula pineal, que é como se fosse uma antena de celular. Tem gente que nasce com esse chip desbloqueado, pega tudo. Tem gente que nasce com esse chip bloqueado. Através de estudos de espiritualidade, meditações, práticas de apometria, práticas de indução, de incorporação, você pode desbloquear esse chip. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz inconscientemente, etc, etc. Mas quais os sinais que indicam que essa minha mediunidade, espiritualidade está com a porta aberta? Se você é sonâmbulo ou já foi sonâmbulo no passado, isso é um grande indicativo que a tua porta está aberta. Se você tem sonhos premonitórios que já aconteceram, isso é outro indicativo. Se você tem olho verde, isso é outro indicativo. Se você teve convulsões, epilepsia durante a vida, isso é um outro indicativo. Se você é um Maria das Dores, João das Dores, toda hora tem um sintoma, isso é um grande indicativo que você está pegando frequência, informações de outras pessoas. Muito fácil. Teu corpo é um zíper aberto. Teu espírito está pegando tudo do meio ambiente. Então, se você tem uma mediunidade descompensada, aberta, onde você tem um familiar, um amigo, um vizinho, alguém próximo, um colega de trabalho, que toda hora fala mal de você, que toda hora pensa mal de você, você pode estar captando tudo isso aí. E isso pode ser transformado em compulsão alimentar? Pode, óbvio que pode. Tá? Agora, qual a parcela disso que eu, Gustavo, pego? É pouco. É uns 5%. 5% dos pacientes que eu atendo tem algo espiritual, seja inveja de alguém, pessoas vivas encarnadas falando mal, ou até obsessões espirituais de espíritos desencarnados, que transfere isso e a pessoa sente compulsão alimentar. Isso representa, no meu trabalho, uns 5%. A maioria saiu fora desse espiritual. A maioria tem algo emocional. Conflitos emocionais que trazem lá da vida fetal para cá. Coisas inconscientes. E é aí que nós vamos entrar de uma forma mais precisa. A Luciana Beltrame está perguntando aqui. E pode acontecer ao contrário? A pessoa não conseguir comer? Pode também. Pode também. Tá? Esse nível espiritual que eu falei, ele pode dar vários sintomas. Uma pessoa com inveja, uma pessoa falando mal, que o teu corpo, o teu espírito capta, transfere isso e somatiza. Normalmente você tem dor no pescoço, dor aqui atrás da escápula, uma queimação na escápula, né, nessa musculatura ao lado da escápula, aqui atrás, queimação, dor na cervical, no pescoço. Isso aí tem muito indicativo da parte espiritual. Insônia, terror noturno, enfim, um monte de coisa. E pode acontecer também o contrário. Em vez de compulsão, perda do apetite. Mas a perda do apetite é mais raro. Eu mesmo, Gustavo, nunca encontrei alguém que tivesse algo sério espiritual, que tivesse perda de apetite. Perda de apetite, Luciana, geralmente tem a ver com esse segundo ponto que eu estou falando. São conflitos emocionais. Conflitos emocionais da pessoa que estão ativos. Então, por exemplo, se o teu marido trabalha há 10 anos numa empresa e veio a pandemia e cortou ele, falou, aqui você não trabalha mais, e ele tem um filho pequeno para criar, tem um segundo filho, você não trabalha, estou dando um exemplo fictício, pode ser que ele perda o apetite, perde, porque o cérebro vai falar assim, cuida, você está sem dinheiro para comprar comida, se você não pode comer, tua mulher não pode comer, teus filhos não podem comer, e aí corta o apetite. Então, medo, nervosismo pode cortar o apetite em muitas pessoas. Então, o que mais corta o apetite são conflitos emocionais que estão ativos,
que estão acontecendo no momento presente. Não é coisa do passado, é coisa de agora, do aqui e agora. Tem que descobrir o que é, se perguntar o que é que está rolando e resolver o mais rápido possível, entendeu? Porque perda de apetite é uma coisa que tem que ficar muito atento. Perda de apetite súbito é muito mais importante você ficar atenta, do que compulsão. Muito mais, eu não diria perigoso, mas que você tem que ficar mais atento, certo? Então eu vou desenrolar aqui agora a parte emocional. A parte emocional da compulsão tem muito a ver com a parte quem nutre o feto, quem nutre o filhote. É a figura materna. A nutrição que vem do cordão umbilical, que está lá na gestação, quem nutre o feto na gestação? A mãe. Quando o filho nasce, quem nutre o feto? O filhote. O bebê, já não é mais feto, não é filhote. O filho, o bebê, a mãe. Então, a mãe é a figura da nutridora. A nutrição vem da mãe. Então, o maior conflito emocional, inconsciente, que gera compulsão alimentar é se sentir desprotegida da proteção da mãe. Anotem isso. O maior conflito emocional que o adulto, a criança, o bebê, o idoso pode gerar compulsão é falta de mãe, medo de abandono de mãe, se sentir desprotegida da mãe, se sentir sem apoio da mãe. Significa que teve isso? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato, vamos supor que você tem 10 aninhos de idade, tá? 10. E aí a sua irmãzinha nasce. Você é a primogênita, tá com 10 aninhos de idade, sua mãe engravidou de novo. Sua irmã nasce. E você fica olhando o tempo todo que a sua mãe está beijando, apertando, beijando e dando de mamar para sua irmã. Você pode se sentir rejeitada. Significa que houve essa rejeição? Não. Você se sentiu. Não significa que houve rejeição. Você se sentiu deixada de lado. Você se sentiu carente. Você se sentiu abandonada. Você se sentiu sem proteção. Significa que aconteceu? Não. Provavelmente não. Em algumas vezes sim. Mas o que mais importa? Importa como você se sentiu. Quando a gente trata o paciente, a gente não quer saber a verdade nua e crua, que nem tem como chegar nela. Não tem como o terapeuta entrar no DeLorean lá do De Volta para o Futuro, colocar a data que você nasceu e voltar e ver a imagem que aconteceu e falar assim, não, mas você não foi rejeitada. Você só se sentiu. Mas o que importa é como você se sentiu. É as tuas sensações. Se você sentiu falta de apoio de mãe, se você sentiu falta de mãe, se você se sentiu desprotegida de mãe, se você se sentiu abandonada, deixada de lado, excluída, qualquer coisa, isso é um grande depois na vida adulta, gerador de compulsão alimentar. Porque o cérebro vai querer relembrar a fase que estava grudada com a mãe, mamando. Que estava grudado na mamadeira, no colo da mãe. Quando a mãe dava garfada na boca e alimentava você. Era a tua conexão com a nutridora. Era a tua conexão com a mãe. Então, como que eu posso resolver isso, Gustavo? Simples. Agora eu vou dar um tratamento. É um tratamento. Significa que vai curar? Não. É um tratamento. Você, abre os ouvidos agora. Você, homem ou mulher, que tem compulsão alimentar. Você vai fazer por 7 dias seguidos o seguinte. Antes de dormir, por 7 dias seguidos, o ideal é você estar sozinho ou sozinha. Se não tiver, não tem problema.
Você faz mentalmente. O ideal é antes de dormir. Não é fazer a técnica que eu vou explicar, assistir um capítulo da tua série no Netflix e dormir. A última coisa que vai ficar no teu cérebro é a série no Netflix. Você entende como funciona? Então é a última coisa que você faz antes de dormir. A última. Você vai fechar os olhos. Você vai imaginar sua mãe na sua frente. E daí o ideal em voz alta. Mas se você tiver com alguém do lado, você pode fazer a nível mental. Você vai olhar para sua mãe com os olhos fechados. Você vai olhar para sua mãe. Você vai imaginar ela maior que você. Você como filha. E você vai olhar para sua mãe e falar o seguinte. Depois você volta esse vídeo e você veja o que eu vou falar. Você vai falar o seguinte. Minha querida mãe abençoada. Agora eu aceito você do jeito que você sempre foi. E eu sinto muito por ter te julgado negativamente de ter me abandonado, não me protegido, não me alimentado. Eu sinto muito. Agora eu entendo. Sou adulta e livre. Estou segura e protegida. Eu te perdoo. Agora eu aceito tudo isso que eu vivi. E te aceito também, mãe. Eu te amo. E dorme. Você vai fazer esse exercício 7 dias seguidos. Que você vai anotar tudo isso que eu falei. E você vai repetir isso dos olhos fechados. Imaginando em colorido a sua mãe na sua frente. Maior que você. E você acaba e vai dormir. Essa informação vai ir para o teu cérebro. Essa informação vai ir para o universo. E essa informação vai repercutir no teu inconsciente a noite toda. A noite toda. A noite toda. E aí, quando começar o dia, nos outros dias, provavelmente essa tua compulsão alimentar já vai diminuir muito. Talvez 50%, talvez 30%, talvez 70%, eu não sei, porque tem muitas outras possibilidades que podem gerar essa compulsão alimentar. Eu falei da parte espiritual. Depois, quem não viu, volte e veja que é super importante. Eu falei agora da parte emocional. Tem outros conflitos emocionais que geram compulsão? Tem outros conflitos. A compulsão alimentar geralmente é por doce, já percebeu? É por carboidrato. É pão, massa, bolo, massas. Carboidrato, açúcar. E carboidrato, açúcar doce, vira o que no corpo? Em excesso? Gordura. E gordura serve para quê, Gustavo? Para me proteger de algo externo que eu vivi. Ou para proteger um protegido. Quando eu engordo, eu aumento. Eu consigo agora proteger o meu filho. Eu agora consigo proteger a minha irmã coitadinha. Eu agora consigo proteger a minha vovó doentinha que morou comigo. Agora, grande, forte e gordo, eu consigo proteger minha mamãezinha coitadinha que tinha doença, que era espancado pelo meu pai, que chorava, que eu vi chorar. Pode ser por querer proteger a mãe ou alguém, ou um irmão ou uma irmã. Então a gordura, a compulsão alimentar vai fazer você engordar para proteger alguém ou para se proteger. Se você foi muitas vezes agredida verbalmente ou fisicamente, tá? Então essas são as opções emocionais.
A opção mental, a causa mental, eu falei dos hábitos, do condicionamento, que se você tem por hábito comer certas coisas, depois de 21 dias e torna-se hábito, tá? E você tem a parte química, a parte de vícios, porque açúcar vicia, glúten vicia. Então quando você pega espiritual, emocional, mental, químico, você agora entende porque é difícil parar a compulsão. Porque muitas vezes você tem 4 grandes causas. E aí não adianta, você tem que tratar todas. Qual a mais importante? Essa emocional que eu falei. É a mais importante. Certo?